Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Gentil. Hoje eu tô aqui para falar sobre óbito, sobre o registro do óbito. O óbito é um fato natural com repercussões jurídicas das mais diversas. Afinal, põe fim à personalidade jurídica, encerra o casamento, abre a sucessão e a cessação de vínculos contratuais, tanto quanto aos direitos, bem como quanto às obrigações. Em relação ao tipo ou aos tipos de morte, nós precisamos dizer que existe a morte real e a morte presumida. E a morte presumida com a seguinte distinção: morte presumida sem declaração de ausência, morte presumida com declaração de ausência. E nós temos a morte presumida em casos de catástrofes. Também uma situação importante. Vale dizer que a morte real é a certeza da morte. Portanto, o RCPN, do local do falecimento, realizará o ato no livro C. Devo apontar também que este falecimento devidamente registrado no livro C é do local do falecimento ou residência do falecido. Artigo 77 da Lei de Registros Públicos. No livro C, auxiliar, realizamos o registro do natimorto. Então vamos lá. Livro C, registro de óbito. Livro C, auxiliar, registro natimorto. E destacamos para o livro E, RCPN da sede ou primeiro subdistrito, a morte presumida. Bem como, pessoal, anotem aí a transcrição de registro de óbito de brasileiro lavrado no exterior. Perfeito? Ainda sobre o tema óbito, declaração de óbito. Anotem que a declaração de óbito é o ato indispensável para a realização do registro de óbito. O artigo 79 estabelece as pessoas obrigadas a fazer a declaração de óbito. O chefe da família, viúvo ou em relação ao marido, bem como o viúvo em relação à esposa. Lembrando que, diante da paridade na direção da família, nós temos também a inclusão do companheiro, também obrigado a realizar esse ato indispensável no tocante à declaração do óbito. Filhos, irmãos, administrador, diretor, gerente de estabelecimento privado ou público para os falecidos nos respectivos locais. A pessoa que tiver assistido os últimos momentos do finado, médico, vizinho, uma autoridade religiosa. Essas são as pessoas indispensáveis no tocante à declaração de óbito. Declaração de óbito é o documento hábil para o registro de óbito nos registros civis de pessoas naturais. Aqui, restando apontado a todos a leitura do artigo 77 da Lei de Registros Públicos. Um tema que merece o nosso apontamento é o prazo para o registro de óbito. Prazo 24 horas. Entretanto, nós temos esse prazo aumentado para 15 dias, se o óbito ocorrer distante da sede do RCPN, e um prazo de 3 meses para óbitos ocorridos a mais de 30 quilômetros da sede do RCPN. A gente sabe que cada vez mais isso pode acontecer diante das distâncias, grandes distâncias que nós temos Brasil afora. Vale a nota, a observação, no tocante à portaria 1 de 2020 do CNJ e do Ministério da Saúde, que em razão do momento da grande pandemia do Covid-19, estabeleceu o prazo de 60 dias após o óbito para a realização do registro. Ok? E após esses prazos todos, pessoal, como é que a gente resolve a questão do registro do óbito? O RCPN deverá requerer ao juiz corregedor permanente, nos termos do item 92.1, capítulo 17 das normas de serviço da Corregedoria de São Paulo. Mas nós sabemos, claro, que a normativa administrativa dos diversos locais também poderá estabelecer de maneira diversa quanto a este registro. Perfeito? Assentamento de óbito tem os seus elementos no artigo 80 da Lei de Registros Públicos. Vale a anotação, por gentileza. Ok? E se tivermos
Um outro assunto, se tivermos, por exemplo, o apontamento da união estável, eu posso acrescer lá a união estável, faço um acréscimo no assentamento de óbito em relação à existência de união estável. Qual o efeito disso? Quais exatamente as consequências? Vale dizer que este ato é um ato declaratório, sem investigação probatória por parte do registrador. Desta forma, nós teremos sim as possíveis investigações para fins sucessórios e assim por diante, tá bem? No tocante ao registro de pessoas desconhecidas, não se sabendo quem é o falecido, adota-se o artigo 81 da Lei de Registros Públicos, certo? Nessa situação, vale dizer, né, o IML ou outro atestado médico irá apontar os dados identificativos como estatura, cor, dados marcantes, sinais aparentes, idade presumida, lugar encontrado, tá bem? Sempre anotando que a menção a cor do falecido não ofende a proibição, a distinção de raça, pois é objetiva. E importante para o futuro identificação, como nos ensina o professor Seneviva. Tá bem? Acho importante a gente fazer essa anotação. E a recomendação 19 de 2015 do CNJ aponta a indispensabilidade dos bancos de dados de óbitos de pessoas não identificadas, proporcionando assim maiores ferramentas para que possamos fazer no futuro a regular identificação. Tá? Último ponto em relação ao óbito, gostaria de apontar a distinção de cadáver para estudo e pesquisas, destinação em vida ou cadáver não reclamado. Ok? Portaria número 1 do CNJ. Destinação em vida, então nós temos o propósito em vida uma vez declarado pelo falecido. E assim será. Ou o cadáver não identificado, sem indícios de ação criminosa, mais 30 dias sem que ninguém venha a reclamar o corpo. Ok? A gente encontra essa situação nas normas de serviço da Corregedoria de São Paulo, no capítulo 17, item 101.1. Nas hipóteses aí de 3 casos que devem ser destacados para essa destinação de cadáver para estudo e pesquisa. Assento de pessoa desconhecida, declaração firmada em vida pelo falecido, destinação pelo cônjuge, companheiro ou parente maior até o 2º grau. Indispensável registro de óbito, após autorização do juiz corregedor permanente em procedimento e trânsito em julgado. Tá bem? Dispensa-se o trânsito quando o doador falecido é devidamente identificado. Ok? Essas eram as nossas principais informações sobre o tema. Eu agradeço, desejo ótimos estudos e até a próxima.